esse intermédio entre o homem com o Criador. Qualquer grupo que se reúna e que tenha esse objetivo, né, fiel de fazer essa religação com Deus, a gente considera religião. Fora isso, é qualquer outra coisa, menos religião. E é muito complexo, né, a questão de religião e religiosidade. Joana, acho que foi muito feliz aqui, que são duas coisas distintas. Você pode estar dentro de uma religião e não praticar a religiosidade, somente para ter uma aparente aceitação dentro do contexto social, né? Então, fulano é isso, fulano é aquilo e tal, mas lá no seu íntimo ele não professa nada daquilo, ele não faz nada daquilo, ele não segue o evangelho propriamente dito, né? Aquilo que ele aprende, ele não bota em prática. Então aquilo é só um título. A questão da religião é o seguinte: hoje eu aprendi de A a B. Amanhã eu já aprendo A, B, C, D. Amanhã A, B, C, D é F. Porque isso faz parte da evolução. Então, quando eu era criança, o apóstolo Paulo fala isso, eu pensava como criança. Mas agora eu já não sou mais criança. Agora eu já cresci. Eu sou adulto. Quer dizer, cresceu espiritualmente. Então, antes eu tinha um conhecimento, agora eu já tenho um conhecimento maior. Eu evoluí. Então, a religião, ela de início é o beabá. Quando a gente entende que religião é estar dentro de um templo. Enquanto o próprio apóstolo Pedro fala lá em Atos, no livro de Atos, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E o próprio Senhor Jesus, ele fala que o reino de Deus está dentro de nós. Significa, se eu ainda estou dentro do templo, é porque eu ainda estou evoluindo. Mas aquele que já evoluiu, ele já entendeu que ele é o próprio templo e que o reino de Deus está dentro dele. Mas isso é o que? É evolução, é busca, é conhecimento. Tem que cavar, procurar, para você poder entender e chegar a essa conclusão. Então, religião significa o quê? Religar-se a Deus. Eu posso me religar a Deus em qualquer lugar. Qual foi o templo que Jesus levantou? Me mostra nos evangelhos. Ao contrário, ele chegou e falou, vocês são o templo. Jesus, sendo um mestre, um rabino, um rabino, um mestre, um conhecedor, iria esquecer de levantar um templo humano? Se naquela época já existiam templos? Sim. Ele, como um mestre com uma sabedoria tremenda, com uma preparação imensa que ele teve antes de vir à Terra, que muitos não sabem, mas Jesus teve uma preparação. Sim. É como se fosse uma missão. Eu vou a uma missão, mas eu tenho que mandar um espião para saber quem está lá, como que eu vou entrar lá, quantos dias eu tenho que ficar lá, como eu tenho que me alimentar. E Jesus se preparou antes de vir à Terra, que ele sabia o que ele ia enfrentar aqui. Isso aí. E ele se preparando no mundo espiritual, em outra dimensão, para entrar na nossa dimensão, na terceira dimensão, uma dimensão pesada, árdua, mas para nos salvar no sentido de mostrar o amor e o perdão, que deveríamos aplicar isso no dia a dia, eles não estavam aplicando, tinham as palavras, a lei, mas não viviam. E assim, ele trazia a religiosidade. É isso e aí. não a religião. E não a religião. Bom, você que acabou de sintonizar a Rádio Rio de Janeiro nesse momento, eu sou Ronaldo Pinheiro, estou apresentando o programa Saúde em Ação e eu estou aqui com o pastor Douglas Cavalcante, que vai nos trazer um tema muito interessante, que é a reencarnação, e o meu amigo Carlos Neider, presidente benemérito lá do Abrigo Doce Morada, e a gente está fazendo um pequeno comentário sobre a questão religião e religiosidade. Mas para que a gente possa avançar um pouco, eu creio que ficou bem claro essa distinção de religião e religiosidade, né? Então eu vou dar prosseguimento. Carlos Neider, quer falar mais alguma coisa? Isso, né? Reforçando o que o pastor Douglas colocou, né?
Jesus, na qualidade de governador espiritual da terra, co-criador da terra, poderia delegar, né, solicitar que viesse espíritos de escola para implantar a segunda revelação. Mas ele mesmo, trazendo para si a responsabilidade, o comprometimento, puxa a missão para si mesmo e mergulha na carne. E pessoalmente traz a boa nova, como o pastor colocou. Não é no templo físico, não é no segmento dogmático religioso. Jesus não deixou uma construção física, não escreveu nenhuma linha, mas trouxe a mensagem maior para nós, que é o amor. Todo o seu trabalho está fundamentado no amor, esse alimento universal, o alimento de todos nós, almas imortais. O que eu acho interessante, a gente pode citar o apóstolo Paulo, né? E aí quando ele diz que hoje não é o Cristo, como é que é? Tem uma fala assim interessante que eu acho que cai bem para a questão da religião. Hoje não sou mais eu que vivo em mim, sim o Cristo. Isso, né? Mas o Cristo que vive em mim. Então eu acho que isso aí é um exemplo claro da questão da religiosidade, né? O que eu estou fazendo com isso que eu aprendi, né? E estou dando seguimento. Mas, pastor Douglas, o tema é instigante para nós, uma satisfação muito grande tê-lo aqui, né? Um desafio de falar sobre essa questão. Já te apresentei como pastor, mas eu quero perguntar, qual que é a sua religião? Já que a gente está dentro desse tema. Bem, o apóstolo Paulo também, existe uma passagem que ele diz, uns dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Paulo, mas eu vos digo, todos somos de Cristo. Somos uma família universal. Nós é que criamos as barreiras. Nós é que se separamos. Então, a minha religião hoje, que está religada a Deus, é justamente o amor. Eu não tenho barreiras. Eu hoje estou aqui. Há alguns dias atrás, eu estava dando uma palestra na LBV para todo o Brasil e o tema foi o amor. Já estive no budismo pregando o amor, numa conferência budista. Já fui convidado para vários lugares e recentemente para uma igreja ecumênica em Itaboraí, Del Castilho, e querem me levar a Brasília para me pregar o amor. Então a visão é simples e básica, é a mesma de Cristo, não mudou nada. A sua religião é o amor. A minha religião hoje é o amor. Muito bem. E sempre foi desde que eu cheguei aqui. Porque cada um vem a esse mundo com um propósito. Salomão, ele diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que para tudo há um propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Sabemos que morrer é o corpo físico, o espírito não morre. É eterno. Ou imortal. Aí vai do vocabulário de cada um. Isso aí. Cada um coloca um vocabulário, né? Mas o sentido é o mesmo. Então, quer dizer, a minha religião hoje é o amor. Então, eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo por causa disso. E aquele que tentar ser meu inimigo, ele vai olhar para mim e vai falar, poxa, eu sou inimigo dele porque ele prega o amor. Mas ele nunca vai ser meu inimigo. Eu posso ser inimigo dele. Porque se eu prego o amor, eu não tenho inimigo. Não posso ter. Verdade. E assim, como pastor, existia todo um conhecimento, né, embasado dentro daquele apostolado, dentro daqueles escritos, palavra, né? A gente tem vários vocabulários que a gente usa. Mas assim, o que te levou a afastar desse conhecimento pré-existente? Porque você tinha todo um conhecimento, toda uma formação baseada ali. O que te levou a se afastar? O que me levou a afastar desse conhecimento pré-existente, criado no Evangelho desde os meus 7 anos de idade, eu pedi à minha mãe para que me levasse até as minhas vizinhas que iam para a igreja, a irmã Sônia, dona Nieta, que já partiu, seu tempo terminou, seu Lili,
E eles me levavam junto dos seus filhos Marcos, Alex e André, seus sobrinhos, né? E a Adriana, sua sobrinha, e a Cláudia, que até hoje é organista na Igreja Congregação Cristã do Brasil. Eu, com 7 anos de idade, já ia à igreja e não faltava um culto sequer. Sempre participando. Cheguei a me inscrever na escola de música para tocar pistão. Mas eu fui avaliando toda aquela situação onde eu estava. E hoje eu posso dizer o meu mentor espiritual, mas na época eu dizia: Espírito Santo está me dizendo que eu não tinha que ficar naquele lugar, que eu tinha que conhecer outro lugar, né? Então eu me despedi de todos, agradeci pela oportunidade, né? E houve da parte deles aquela tristeza que a gente se apega, mas eu percebi também que eu nunca fui apegado a nada, nada. Eu não sou apegado a nada a um ponto da irmã da minha esposa chegar e falar: ó, se apega pelo menos a ela, para não se separar. Então, a gente já tem 20 anos de casado, né? Fizemos Graças agora a em Deus, dezembro. graças a Deus. Então, me apeguei bem, né? Desde 1996. E aí eu fui crescendo e fui conhecendo outros ministérios. Fui conhecer a Igreja Sinais e Prodígios, na época a missionária Nelly, se eu não me engano, é a presidente da igreja. E ali eu comecei a desenvolver vários trabalhos e fui crescendo e conhecendo e aprendendo. Isso é evolução, aprender. Então, com 14 anos de idade, eu tenho até hoje as fotos, tá no meu Facebook, eu ponho lá mesmo, porque eu não tenho medo de mostrar a verdade. Né? Que tem pessoas que falam: ah, será que ele está falando a verdade? Então, vai lá no Facebook e você vai ver no meu perfil. Eu, com 14 anos de idade, eu me batizei nas águas e dali eu passei a assumir uma responsabilidade maior na igreja. Ali já passei a servir como obreiro na igreja, aos membros da igreja, passei a fazer culto nos lares e fui crescendo e desenvolvendo. E dali, da Igreja Sinais e Prodígios, eu decidi sair para um outro ministério para me conhecer, porque eu estava vendo que eu estava evoluindo e crescendo e algo me levava a conhecer mais. Então, entrei em outro ministério, né? Conheci a Assembleia de Deus, e ali na Assembleia de Deus comecei a desenvolver os trabalhos, né? E comecei a ajudar pastores, e comecei a me ver como auxiliar de pastores, porque aonde eles estavam, eu estava. E fundei ali ministérios, fui aprendendo a dirigir grupos jovens e fui crescendo e desenvolvendo. Não tem como falar tudo, né, Não, em pouco óbvio, tempo, óbvio. Mas eu estou acelerando o máximo para que vocês possam entender. Depois eu conheci a Igreja Universal, saí na Folha Universal para o Brasil todo, eu tenho até hoje, já mostrei em vídeos, né, no meu canal e no meu perfil também, lá no Facebook, que é a rede social, gosto de mostrar. E ali eu fui desenvolvendo e fui analisando que eu estava evoluindo, que existia algo a mais. E o tempo foi passando, aí tive um filho, uma filha, Vitória, em 2000, né? Ensinei a ela a palavra de Deus, de 2000 até 2015. Todos os dias eu lia a Bíblia e mostrava a ela o conhecimento da palavra. Até que eu tinha ouvido uma voz em 2013, em 2015, aquela voz voltou para me dizer que Jesus voltaria para minha filha Vitória. E eu ficaria. Eu queria entender o que aconteceu. Ué, Jesus vai voltar? Eu vou ficar? Então tá bom, se eu vou ficar, então. E aí, de repente, após a sua festa de 15 anos, ela sentiu uma pontada na barriga. No dia 22. No dia 20. 20 não, 19, né, Deus? 20. No dia 20, sentiu uma pontada. Levamos ela correndo para o hospital. No dia 21, as portas se fecharam dos hospitais para ela. E eu não entendendo nada do que estava acontecendo. No dia 22, quando o médico saiu já da UTI para me dar notícia, eu já sabia que ela já tinha partido. Porque um dia antes, ela segurou na minha mão e me olhou dentro dos meus olhos e falou em telepatia para mim: fica tranquilo, porque eu sei de tudo que está acontecendo. E com 15 anos. Com 15 anos. É. E você vai entender. Agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Eu não entendi nada até ali.
E aí ela na maior tranquilidade, na maior paz, como se nada tivesse acontecendo. Eu e minha esposa desesperados e ela na maior paz, tranquila, sabendo o que estava acontecendo. E aí, quando o médico veio me dar notícia, aí foi aquele reboliço, igrejas estavam orando, pessoas de tudo que é lugar do Brasil, né? E aí, o inesperado aconteceu. Quando eu cheguei em casa para dar notícia, meu irmão não tem religião nenhuma, mas ele ora, ele busca, ele é uma pessoa que é um bom samaritano, meu irmão. Sim. Tem um bom testemunho de vida, ajuda as pessoas. E aí, quando eu contei para ele, ele falou, que hora foi isso? Eu falei, 2:30 da tarde, mais ou menos, que ela partiu. Ele falou, irmão, senta aí que eu vou te contar o que aconteceu. Falei, o que aconteceu? Meu irmão, padrinho dela, tinha que ficar nervoso e tá tranquilo? Douglas, quando foi 4 horas da tarde, eu estava no BRT vindo para casa, voltando do trabalho. A Vitória veio até mim e falou no meu ouvido, tio, avisa o meu pai que está tudo bem. Eu falei, que isso, irmão? Falou, irmão, juro, ela veio até mim e falou que estava tudo bem, eu não entendi nada. Falei, meu Deus! Aí o tempo foi passando e começou o meu telefone a tocar. Pastor Douglas, fala, é o pastor Geis, fala, pastor Geis. Rapaz, aconteceu algo tremendo aqui na minha casa. Tua filha veio aqui em casa toda de branco. Rapaz, foi algo tremendo, nunca tinha acontecido isso na minha vida e tal. Aí daqui a pouco vem outro irmão. Pastor Douglas, fala, o que houve, irmão? Pastor, a Vitória veio aqui em casa se despedir toda de branco. Eu vi, a minha mãe viu também e tal. E começou o telefone. Eu falei, não estou aguentando mais. Aí passei o telefone para minha esposa. Amor, eu não estou entendendo nada. Aí comecei a buscar o conhecimento. E pessoas que eu nunca vi me procuraram e falaram, eu tenho um recado da sua filha para você. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí comecei a encontrar as respostas todinha. Aí encontrei as respostas em livros de época que eu não era nem nascido. Falei, meu Deus, aí procurei um amigo meu, pastor. Falou, Douglas, eu entendo um pouco do que você está vivendo. Porém, eu te recomendo procurar as pessoas espiritualistas, que elas vão te explicar melhor. Aí comecei a procurar amigos, para mim entender o que estava acontecendo. Aí procurei o Sérgio, do Luz e Verdade, fui procurando A, procurando B, o Eduardo, o seu Armando, e aí fui encontrando as respostas todinhas. Eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Em livros, comecei a ler livros que me recomendaram, como Nosso Lar, né? Eu fui várias vezes no Nosso Lar sem nunca ter lido, nem visto filme, nem lido nada sobre Nosso Lar. Que negócio é esse de Nosso Lar? Mas, rapaz, está escrito o lugar aqui que eu andei, eu passei por esse lugar. Eu faço ideia que você, como pastor, tendo contato com tudo isso, de uma forma direta, né? Muito direta, isso, né? Você deve ter ficado eu fiquei meio assim, e aí a minha esposa também, achando que eu já estava ficando maluco, aí conversando com a minha esposa, aí ela olhando assim meio para mim, acho que o Douglas está ficando pirado, porque nossa filha partiu e tal. Faço ideia. Aí eu dobrei meu joelho naquele dia e falei, meu Deus, eu quero a mesma oportunidade que o Senhor me deu de ver o que eu vi, que está me trazendo paz, conforto. Foi aí que eu vi que não tem nada de demônios, que falavam, isso pode ser demônio. Demônio não traz conforto, demônio não traz paz, e eu estava recebendo paz. Aí eu até falei, já num vídeo meu, né, brincando com o pessoal, poxa, se esse demônio daí deve ser o Gasparzinho, muito bonzinho. Porque ele só me traz vontade de viver, de continuar lutando. Foi um consolo, né? Naquele momento, sabe? Um refrigério. Aí, pô, me encontrei com meu pai. Me encontrei com meu pai no mundo espiritual, me encontrei com meu irmão, que partiu também, era pastor da igreja quadrangular, me encontrei com amigos, aí as portas foram se abrindo, eu fui vivendo, eu falei, meu Deus do céu, rapaz, eu estou vendo que eu vou ter que ler mais livro, e mais livro, e mais livro, e os amigos meus me enchendo de livro, vai lendo isso aqui. E o mais incrível é que eu lia, aí eu ia na data. Meu Deus, o livro está trazendo, olha quando que ele foi lançado, 1945, eu nasci em 72, ele está falando tudo que eu estou vivendo. Não tem mais dúvida de nada. Aí me aprofundei na espiritualidade. Quer dizer, foi a tua porta de entrada. Porque o que me chamou a atenção são os fatos.
E durante toda a minha vida, minha esposa sempre me pregou os fatos, mas nunca dei ouvido a ela. E ela sempre falava, amor, isso aqui não tem lógica. Isso aqui não tem sentido. Mas eu batia na tecla, não, mas é isso. Não, mas não tem lógica. Tudo bem, você pode acreditar, mas não tem lógica. Como hoje eu instruo vários amigos. E ela foi sábia, né? Foi sábia. Sabedoria que então, ela não te deixou você no teu momento. No meu momento. E eu me libertei foi por causa justamente disso. Quer dizer, foi num momento turbulento. Num momento de sofrimento. E aí, quando eu olhei para trás, eu me vi o quê? No primário lá atrás. Falei, opa, já estou subindo o nível, já estou no ensino médio indo para a faculdade. Em termos de evolução espiritual, conhecimento. Hoje eu entendo por que o apóstolo Paulo, inclusive, ele falou isso, né? As coisas espirituais são para os espirituais. Os que não são espirituais não sabem discerni-la e ainda escarnece, quer dizer, não acredita, né? Então, hoje eu tenho esse entendimento. Essa era a minha próxima pergunta. Como é que você hoje, com toda essa experiência, como é que você enxerga o mundo hoje? Hoje eu enxergo o mundo, né? Eu vou resumir como que eu enxergo o mundo hoje, com a própria palavra aqui, do livro que eu lancei. Depois você pode dar o nome. Depois eu vou dar o nome do livro. O livro que eu lancei, eu faço na conclusão aqui. Eclesiastes, capítulo 2, Rei Salomão dizendo, então eu resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso tudo é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir aqui a melhor maneira de viver. Então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa podia fazer durante a vida curta que tem na terra. Mas percebi que tudo aqui é ilusão. E vai por aí. Então, Eclesiastes capítulo 2 traz uma breve mensagem do rei Salomão, deixando bem claro, somos espíritos vivendo experiências físicas, aprendendo e evoluindo. Isso no dia a dia. Fantástico, né? Acho que quanto mais a gente vai se adentrando e tendo essa visão de mundo, eu acho que a gente se consola mais. Né? Eu acho que a gente se fica mais leve, né? É mais libertador. Isso. Né? E hoje, sinto assim, hoje eu não tenho dúvida, mediante os desdobramentos que eu tenho, ou até como o Carlos falou, corpórea, né? Como você... Bicorporeidade, que é mais um vocabulário também, né? São experiências fora do corpo. Paulo, lá em 2 Coríntios, diz experiência fora do corpo. Hoje, mediante a tantas experiências que eu tenho fora do corpo, hoje eu tenho a certeza, né, de que nós não somos daqui. Nós só estamos aqui. Pode falar, cara. Pastor, eu gostaria, né, nesse momento, parabenizar, né, a sua fala, a sua coragem moral de revelar todas essas experiências espirituais que você teve e sem temer o preconceito, a crítica, porque sabemos que nós que militamos na doutrina espírita, que muitos companheiros de outros segmentos religiosos, que respeitamos com todo amor e carinho, que todo aquele que leva a palavra do bem, o amor, a solidariedade, são, né, porta-voz divinos. Mas sabemos muito bem que no meio acadêmico, que às vezes no consultório de médicos, cientistas, pastores, padres, eles têm esses contatos, essas experiências, mas não têm a coragem de revelar. Não têm a coragem de passar à frente essa vivência, com medo da crítica, do preconceito. Então, nós realmente parabenizamos esse seu momento e essa sua visão de passar à frente essas experiências em nome da verdade.
Em nome da verdade. Alguém tinha que falar com Jesus, né? Dar um Isso. papo no André Luiz, deixa eu ir lá para a terra, que já que não Então. estão cumprindo a missão, eu vou cumprir a minha. Então, nós vamos a um pequeno intervalo e retornamos já com o pastor Douglas Cavalcante, falando da reencarnação e das suas experiências. Não saiam daí, voltamos já já.